Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Já estamos ao vivo aqui com os irmãos e online para todo o Brasil e fora do Brasil, né? Para quem quiser nos assistir de fora, seja bem-vindo você na sua casa, na sua residência, e você que vai ver esse vídeo depois pelo YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, queridos. Domingão de calor, coisa boa, e nós aqui todos juntos, hein? Junto, mas separado por causa da pandemia, né? Fica um no cantinho, outro no outro, de máscara. Mas glória a Deus, o importante é podermos estar perto, mesmo que seja mais perto que antes uns dos outros, né? Eu queria convidar vocês que estão aqui no templo com a gente para se colocarem de pé. Nós iremos orar a Deus e depois estaremos lendo um texto da palavra de Deus. Amém? Hoje, domingo, dia 27 de fevereiro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Curve sua fronte, feche os seus olhos e conversemos com o Senhor nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, porque podemos nos levantar e vir para a tua casa para cultuarmos ao Senhor. Podemos estar aqui, elevar as nossas vozes, sermos ouvidos pelo Senhor, e podemos ter a certeza que o Senhor nos ouve, podemos ter a certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque a tua palavra nos assegura isso, que quando estivéssemos dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. Por isso, meu Deus, que nesta noite, onde estaremos cultuando ao Senhor, entregando o nosso culto racional, que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado, pois só o Senhor é digno de honra, de glória e de toda e qualquer manifestação de louvor. Meu Pai, permita-nos que enquanto te louvamos, que enquanto te adoramos, que enquanto te cultuamos, sejamos transformados, meu Pai. Ó Deus, que venhamos a ser libertos pela tua palavra e que possamos parecer com o Senhor na nossa maneira de viver. Ó Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós o brilho do teu Espírito Santo, possam perceber em nós caráter de cristãos verdadeiros, que te amam, ó Deus, e que entendem que foram alcançados por um preço que nós éramos incapazes de pagar, mas fomos alcançados pelo teu amor, que enviou Jesus para pagar esse preço em nosso lugar. Meu Deus, muito obrigado. Fica conosco nesta noite, fica com aqueles que estão nos assistindo, com aqueles que irão nos assistir, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. De pés como estamos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Você de casa, fique à vontade, acompanhe a leitura para conferir. Vai que eu falei o texto errado. Não é errado a gente conferir não, tá, gente? É Evangelho de João no capítulo 14. Hoje nós vamos para que dia do nosso mais perto de Deus lá, como é que é? Mais perto de Cristo, é que dia que nós vamos chegar? O dia 27, né? 26 foi feito ontem. Olha, gente, eu descobri, estava até comentando com o pastor Osés, que lá em casa, eu e a minha esposa fizemos teologia, mas os nossos filhos não aprenderam quando nós fizemos teologia, não. Então, nesse culto, nós temos crescido bastante lá em casa. Temos aprendido, temos tido lições, e eu tenho descoberto algumas coisas que eu não imaginava que meus filhos não sabiam. Mas é interessante para nós sabermos que, às vezes, tem conhecimento, irmão, que nós temos, mas se nós não pararmos para passarmos para os nossos filhos, eles não aprendem, sabia? É aquele modelo antigo, né, Tinha? Ué. Se a gente não fala, a pessoa nem escuta. Amém, os irmãos acharam aí? Amém. Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai
tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito que vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Os irmãos podem se assentar? Não se perturbe no coração de vocês. Creio em Deus, creio também em Cristo. Essas são as palavras dele. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Pouco antes de cumprir o propósito de Cristo aqui na terra, ele falou essas palavras para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança nossa como cristãos. Nós estávamos conversando hoje na nossa EBD e nós até brincamos, não com a palavra de Deus, mas brincamos às vezes para nós nos distrairmos e termos facilidade para aprendermos, não é? Nós até brincamos assim: nossa, então quer dizer que pelo fato da gente ser crente, da gente ser cristão, da gente ser de Deus, a nossa vida agora não é só vitória, não? Não. O fato de nós sermos cristãos verdadeiros, o fato de nós sermos de Deus, nós sermos evangélicos, crente, seja lá a nomenclatura que for usada para a gente, isso não faz com que a gente não passe mais por adversidade, sabia? Mas isso nos dá certeza que, se necessário for nós sermos lançados na cova dos leões, nós não estaremos lá sozinhos, porque Deus está conosco. Se for necessário nós sermos jogados numa fornalha de fogo ardente lá, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós não estaremos sós ali, porque Deus estará conosco. O texto que nós lemos, Jesus falou: não se preocupem, fique tranquilo, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. E essa é a esperança do cristão. Mais à frente, nós paramos a leitura aqui, ele diz o seguinte: que não nos deixaria órfãos, enviaria o seu Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias. E é justamente esse Espírito Santo que Jesus enviou para estar com a gente todos os dias, que é quem nos convence de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. E ele que nos ajuda até a orar, sabia? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede ao Pai por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, confie no Senhor. Disse-lhe Tomé, verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem atalho. Não tem atalho. Lá em Atos 14:2, é isso mesmo? Ou é 4:12? 4:12 diz que debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É isso mesmo? Quem já abriu aí, lê por favor, Atos 4:12. A minha memória já não é mais a mesma, gente. Eu
4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Amém? A minha memória já não é mais a mesma, mas de vez em quando eu lembro de algumas coisas, né? Por exemplo, Paulo também escreveu para Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre quem? Entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós podemos ficar tranquilos, porque Cristo é o caminho. Ele não nos levará para o caminho, porque Ele é o caminho. E com Ele nós seguiremos o caminho certo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queria convidar os irmãos do louvor. Amém? Queridos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé. Aqueles que podem se colocar de pé, em nome de Jesus. O Salmo 147 também diz assim: aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. Amém, queridos? Nós iremos iniciar o nosso momento de louvor agora com o cântico que diz: louvai ao Senhor. Uma coisa só que eu desejo é
pensar, tudo teu falar faz-me refletir. A beleza que há em ti, tu és para mim, mas que tudo te dei. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo. Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome? O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus. Bem forte, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele 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 a gente pode confiar. Vamos aplaudir mais uma vez, irmãos. O nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós cantamos essa canção aqui, parece que 1 e 2 vezes. É uma canção que fala sobre o texto de Gênesis, né? Nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. É Romanos, Gênesis aqui. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus
soberano, Ele reina da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Quão grande é o nosso Deus, e criou todas as coisas para a tua glória, Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o que tem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. De eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse
Se quer Deus, se revelou a Deus, o crente ao ateu, ninguém explica Deus. Seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ouve bem pra disfarçar. Pode alguém duvidar? Nosso Deus. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se ninguém explica Deus, se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ou se duvida ou se acredita. Ninguém explica Deus. Vamos fazer uma oração, amados irmãos, reconhecendo a grandeza do Senhor, a grandeza do seu nome, a grandeza das suas obras. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nos livrado do livramento de, ó Deus, de morte, nos sustentado com a tua graça e misericórdia, Senhor. Nós queremos essa noite louvar o teu nome mais uma vez, agradecendo a ti pela tua graça maravilhosa essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez, amados. Aleluia. Glória a Deus. Novamente com o pastor Zé. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidar os irmãos a estarem fazendo conosco a leitura da nossa confissão de fé. A confissão de fé de 1869, amém? Na página de número 24.
O pessoal de casa não sabe, mas a gente aqui está... Hoje a gente está sem o nosso... Como é que é o nome que fala aqui? A tela de apoio para os irmãos, né? Que aí eles conseguem fazer a leitura com a gente. Então, vocês que estão aí, foi enviada novamente a Confissão de Fé Batista, no nosso grupo do Zap, se você puder abrir. O capítulo 3, ele fala sobre os decretos de Deus. Amém? Diz assim: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Eu queria o apoio dos irmãos que leem, que acham bem rápido aí na Bíblia, aí para ler bem forte para a gente, os textos da referência, que está lá em Isaías 46, 10, 1, outro já vai abrir rapidamente aí em Efésios 1, verso 11, outro já corre para Hebreus 6, 17, e outro vai ler lá em Romanos capítulo 9, verso 15. Tá bom? Então vamos lá. Qual a finalidade de nós lermos a Confissão de Fé Batista? Um dos motivos é porque nós somos batistas, né? Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Outro motivo é para a gente conhecer o fundamento bíblico daquilo que nós dizemos crer. Amém? Outro motivo é, conhecendo o fundamento bíblico daquilo que nós dizemos crer, estarmos mais alicerçados nas Escrituras com relação àquilo que nós cremos. Por quê? Porque a nossa fé e a nossa razão tem que caminhar junto. Mas quando a razão não concordar com a fé, nós vamos ter base bíblica para entender que o justo vai viver pela fé, filho. Embora a razão às vezes não consiga compreender, vão haver momentos em que a fé vai ter que superar. Então nós precisamos compreender o que cremos e por que cremos da maneira que nós cremos. Amém? Então vamos lá. Na Confissão de Fé Batista, no capítulo 3, que fala sobre os decretos de Deus, na página de número 24, diz assim: Deus decretou em quem? Em si mesmo, desde toda a eternidade. Por quê? Porque Deus sempre existiu. O Salmo 90, verso de número 2, diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Por quê? Porque Deus não foi criado. Ele sempre existiu. Então ele decretou quando? Em si mesmo, desde a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de quem? Da sua própria vontade, que é livre e imutável, né? Imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Vamos lá? Isaías 46, 10, quem achou? Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Essas são palavras que Deus faz o que Ele quer. Não existe aquela de eu falar, ah Deus, eu decreto isso, o Senhor tem que fazer. Deus não é meu mordomo. Nós é que somos servos do Senhor. Amém? Efésios 1:11. Quem achou aí, por favor? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Quem é esse? Deus.
Ele nos predestinou para Jesus. As pessoas têm medo dessa palavra, pastor Zé, porque eles não entendem. Para facilitar o entendimento dos irmãos, porque tem gente que diz que ela nem tem na Bíblia. Estou tentando tirar de lá, porque não consegue compreender o que está dizendo. Para facilitar o entendimento para a gente, aqueles a quem Deus predestinou para serem salvos, que em outras palavras vamos ver chamados de escolhidos, são aqueles que um dia virão a crer. Ontem na nossa lição era João 3,16, né? Foi ontem ou foi anteontem? Foi ontem, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna? É todo mundo, queridos? É quem crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, que é Jesus. Só há salvação por meio dele. Para que todo aquele que nele crê. Quem que vai ser salvo? É quem crê. Quem não vai perecer? Quem crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna? Aquele que nele crê. Então a predestinação, queridos, não é nem um bicho de 7 cabeças. A pessoa que está predestinada a Deus, em algum momento da sua vida, da sua caminhada, ele vai crer para a fé salvífica. Ué, pastor, mas como que é isso? Quando que é isso? Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Para um dos ladrões que foi crucificado junto com Jesus, o momento dele crer foi no último momento da vida dele. Ele virou para Jesus e falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali foi o momento da crença dele. O que Jesus virou para ele e falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Predestinação não é nem um bicho de 7 cabeças. Não nos torna robôs, não. Porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Amém? Hebreus 6,17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Jurou por quem? Por si mesmo. Porque não tinha ninguém maior do que ele para ele jurar. Amém? Romanos, no capítulo 9, verso 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vê o verso 18, filho. 18? Você leu 15, lê o verso 18, por favor. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. Quem é que tem misericórdia de quem quer? Deus, porque ele é soberano. Conforme foi cantado aqui, o nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Vamos lá. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. Vamos lá, Tiago 1,13 e primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 5. Rapidamente aí para ajudar. Porque o pessoal que está em casa está com pressa também. Tiago 1,13 e 1 de João 1,5. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Como é que é? Ninguém sendo tentado, diga, sou por Deus tentado, porque Deus não pode ser tentado e ele mesmo não tenta ninguém, não é isso? Amém? 1 de João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, amém? Nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Vamos lá? Atos capítulo 4, versos 27 e 28. E João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 11.
Qual é, irmão? João 19, 11 e Atos 4, versos 27 e 28. O pessoal lá de trás participa também. Atos 4, 27 e 28. 27 e 28. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, o Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminam. Então vamos lá. Quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado por quê? Porque as pessoas eram más e tinham um coração endurecido. E elas queriam matá-lo, não era isso? Mas ainda assim não cumpriu a vontade de Deus? Sim. Então, foi Deus que endureceu o coração deles ou foi a própria ganância deles? Amém? De forma que a responsabilidade do ato deles é somente deles. Amém? João capítulo 19, verso 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima, se esta não te fosse... Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Então ele estava respondendo aí para quem? Para pessoas. Não, acho que era para o próprio Herodes, ver para quem ele estava falando. Foi para Herodes. Isso. Isso, foi para Herodes. O Pilatos. Eu não me recordo agora, então vamos lá. Pilatos. Para Pilatos. Né? Ele está dizendo para ele que Pilatos não teria nenhuma autoridade sobre ele se do céu não fosse dada essa autoridade para ele. Tá bom? Vamos lá. Então a responsabilidade daquilo que ele estava fazendo era a decisão dele. Vamos lá? Nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Números 23, 19, é o que ele vem lá do fundo. E Efésios 1, do 3 ao 5. Números 23, 19 e Efésios 1, do 3 ao 5. Os irmãos vão, não vão? Então quem já achou que já vai mais rápido para a gente... Tá, 23, número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele permitido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amém? E agora Efésios 1, dos versos 3 ao 5. Quem achou? Quem achou pode ler. Bem forte para nós. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos recolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém? Vamos lá, queridos, só para os irmãos entenderem da importância de nós conhecermos, de nós lermos a nossa confissão de fé. Nela vem dizendo aquilo que nós cremos e vem em sequência os versos que dão base para aquilo que nós cremos. Os irmãos entendem? Então os irmãos podem ler em casa. Aquilo que os irmãos não concordarem, tragam para o pastor Zé, que ele vai explicar para os irmãos. Amém, pastor Zé? Porque assim os irmãos vão aprender e nós, os pastores, também vamos aprender com os irmãos. Às vezes os irmãos têm uma dúvida que para vocês é algo gigantesco, mas que de repente para nós já sabemos a resposta. Mas pode ter uma dúvida que para os irmãos é uma coisa bem simples e que para a gente até hoje a gente não tem a resposta. Esse dia eu estava conversando na mesa de casa ali, estava acabado de almoçar e estava conversando em família. Aí o meu sobrinho veio me perguntar a respeito de Isaías 45:7, é isso? Vê o que está escrito em Isaías 45:7 aí, gente.
45, 7. Vê se é isso aí. Deixa eu procurar aqui, que de repente eu acho. 45, 7. Está assim: eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu sou o Senhor, faço absolutamente tudo. Está escrito assim, ó. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas na versão dele não estava assim, não. Pera aí. A versão dele era, acho que era a revista atualizada, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí ele veio perguntar, era aquela que estava guardada aquela pergunta que ele sempre quis fazer e nunca tinha tido coragem de fazer para alguém. O que o senhor tem? Aí, o que você tem a me dizer a respeito disso? Aqui diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio. Oi? Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E agora? Eu falei, qual que é mais difícil, qual que é mais fácil para a gente acreditar? Acreditar que Deus, por ser toda bondade, por ser bom, por ser amor, Ele não possa ter criado mal? Ou eu acreditar que Ele possa ter criado mal? Ou achar que o mal seria um descuido da parte de Deus, ou um equívoco da parte dele? É mais fácil, para se responder essa pergunta, foi o que eu falei para ele, usar as palavras que alguém respondeu para um professor numa faculdade, que ele estava explicando trevas e luz. Não tem como provar a trevas, mas tem como você provar a luz. E as trevas, na verdade, são a ausência de luz. A maldade, na verdade, ela é a ausência de Deus. Olhe para a gente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a nossa maldade. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós espelhamos a bondade dele. Agora, quanto mais distante de Deus nós estamos, nós vemos o mundo chegar aonde ele chegou, em uma terceira guerra mundial iminente. Então, Deus é amor. A ausência de Deus, estar longe de Deus, é o mal. E o mundo jaz no... Amém? Queria convidar vocês para se colocarem de pé. Convidar o pastor Azés aqui à frente. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Se não entenderam, no final procura a gente ali atrás, e o pastor Zé sabe de tudo. Ele explica tudo. Amém? Pastor Zé. A graça e a paz, igreja. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí onde você está. Boa noite a todos que estão conosco assistindo também. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te pedimos misericórdia porque nós cremos em um Deus que sabe e contempla todas as coisas. Verdade, Deus. E conforme a sua vontade foi lida aqui hoje, que tu terás misericórdia como tu queres ter misericórdia. Senhor, mas nós, como os teus servos, suplicamos a tua misericórdia por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão distantes de Cristo Jesus, para que eles possam reconhecer o nosso Deus e o nosso Senhor. Pai, obrigado por cada irmão aqui hoje presente, Senhor. Cada irmão que nos ouve agora pela internet, em vários estados brasileiros, até fora do país neste instante, que o Evangelho alcance a cada pessoa agora, Senhor. É nisso que cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmãos. Amados, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Nós estamos estudando e falando sobre um tema
o DNA do cristão, não é? Comunhão, serviço e testemunho. Então você que nos acompanha pela internet, os irmãos têm acompanhado os cultos. Semana passada nós falamos sobre a importância que a Bíblia nos traz sobre a comunhão. E é um tema muito relevante, irmãos. Inclusive hoje pela manhã estivemos falando sobre esse assunto lá no grupo da igreja. Né? Quem ainda não viu, ouça os áudios, que é muito importante. Porque a comunhão, primeiramente, ela é bíblica. Não é? E a comunhão tem as suas implicações práticas ao que tange ao reino de Deus. Então, se você tem o DNA de Cristo, na perspectiva de que você é seguidor de Cristo, tem que ter comunhão com o irmão. Não é? Então, nós vamos meditar hoje em Mateus. Nós vamos ler outros textos para que dá base aos irmãos, mas queremos também ler Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28. É o texto base da mensagem de hoje. Então, portanto, segundo dia da série de mensagens, o DNA do cristão. Então, hoje o tema é serviço, não é? Antes de nós lermos o texto de Mateus, só para dar uma... Obrigado, Zé. Para dar uma introdução, para quem não sabe, DNA é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos, que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla de forma de espiral. Não é? Foi o nosso post lá, a nossa divulgação, para que vocês tivessem uma noção do que é o DNA. O DNA apresenta todas as características que são únicas de uma só pessoa. Nós citamos ontem, domingo passado, desculpe, o exemplo de que todo ser humano tem uma digital. E essa digital é única, ela é exclusiva, ela faz parte do seu DNA pessoal, da sua genética, ok? Então, trazendo isso para uma perspectiva bíblica, a pergunta é, qual o seu DNA hoje? Será que o seu DNA, a sua origem, ela é aquilo que a sociedade está dizendo que você é? Ou aquilo que a Bíblia diz que nós somos perante o Senhor Jesus? Eu disse ainda na minha introdução semana passada, quero repetir aos irmãos que estão nos ouvindo agora, de que cristão significa pequenos cristos. Ué, pastor, como assim? A gente divide a glória com Deus? Negativo. É no sentido de seguir a Cristo, de fazer parte da essência de Cristo. Então não dá para fazer assim, ó, bater no peito e dizer, eu sou cristão. Se não receber uma orientação de Mateus, quando Jesus orientou o discípulo dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Isso é ser cristão. É ser seguidor de Jesus. Hoje nós vamos aprender o serviço cristão. E tudo que eu estou pregando aqui desde a semana passada, eu não pregaria se Jesus não tivesse feito. Eu não traria esse tema se Jesus não tivesse deixado um exemplo bíblico para a gente ser guiados, ou ser conduzidos por ele. Portanto, o verdadeiro cristão, como eleito de Deus, amado e santo, revela o seu novo estilo de vida, que é o DNA, é o caráter de Jesus Cristo em nós. Então você que me assiste, os irmãos que estão aqui, se vocês são eleitos e amados de Cristo Jesus, é porque antes da fundação do mundo Ele nos escolheu e fazemos parte desse DNA de Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus, por favor. Glória a Deus. DNA significa armazenar, transmitir e expressar o caráter de Cristo. Eu vou repetir para você anotar. O DNA que vem de Cristo significa armazenar, transmitir e expressar o caráter de Cristo em nós.
Há uma dificuldade aqui. Porque nós, como humanos, como pessoas, mesmo como cristãos, somos pecadores. Porque herdamos de Adão o que, gente? O pecado. Então há uma luta, né, da nossa genética, do nosso DNA de pecador, de pecadora. Mas eu não tenho dúvida que existe um DNA mais forte do que isso. Um Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos regenerar. E nós, como eleitos de Cristo, santos, temos que transbordar, temos que transparecer o caráter de Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre serviço. E falar de serviço, não dá para falar de serviço sem fazer. Sem falar, usando os verbos. O verbo, sem transmitir. Não é? Então não dá para falar que você é cristão, que serve a Cristo, sem servir. Não é? Então viva para servir. A priori, nós somos criados por Deus para servir. A igreja foi gerada, instituída por Deus, para a glória dele mesmo. Isso significa que eu e você, nós como igreja, temos que servir. Antes de ler Mateus, que eu vou pregar na minha introdução, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, gente? Boas obras, as quais Deus o que? Preparou antes para nós as... Não, os irmãos não acharam, os irmãos não conhecem o texto. Me ajuda aí. Você de casa aí, abre o texto comigo, ajuda aí. Vamos ler todo mundo junto? Efésios 2:10. 1, 2, 3, lemos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Alice representou a igreja, né? Irmãos, nós somos criados por Deus. E aqui a criação é porque fomos gerados por Ele. E se fomos gerados por Ele, nós temos o DNA dele. E se nós temos o DNA de Jesus Cristo, temos que servi-lo para a tua honra e para a sua glória. Aleluias. Vamos ler Mateus capítulo 20. Agora eu vou ler com vocês. Versículo 25. Jesus o chamou e disse. Quem chamou e disse, igreja? Jesus. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. É assim hoje? O presidente da república tem autoridade? É isso que está aqui na Bíblia. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas, sim ou não? Ok. Então lá no seu emprego, o seu chefe, ele exerce poder sobre você, o empregado. O empregador exerce poder sobre o empregado. Mas olha o que Jesus orientou para nós nesta noite. Mas não será assim entre vocês. Muito pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o que, gente? Servo. Servo faz o que, igreja? Serve. Obedece às ordens do seu Senhor. Executa as funções dadas pelo seu Senhor. Ainda no versículo 27. E quem quiser ser primeiro, deverá ser o quê? Servo. Outras traduções. Escravo. Opa. Pastor, pegou pesado, porque agora eu achei que ter o DNA de Jesus era só falar assim, ó, sou crente. Não. As suas características que você detém, que você é um seguidor de Cristo, na perspectiva do DNA,
Você precisa servir. É isso aqui que a Bíblia está nos ensinando. E não vos digo eu, mas Cristo Jesus a nós. Quem quer ser primeiro, que seja escravo, servo. Aí ele diz assim, ó, como filho do homem. Quem foi o filho do homem? Jesus. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É duro, né, irmãos? Qual é o seu DNA? Se o seu DNA, se o seu entendimento é isso aqui, de que o próprio Jesus veio para servir e morrer por muitos, nós temos que servir a exemplo de Jesus. Você foi posto na terra para dar uma contribuição. Você foi criado não apenas para consumir os recursos dessa terra, comer, respirar, ocupar o espaço. Deus nos projetou, para que a sua vida faça uma diferença, no sentido de servidão. E aqui não é uma diferença para você ser o melhor, né? Você se inchar o seu peito. Não! É que você se revista do poder e autoridade de Cristo. E assim como Ele serviu, sirva você também. Servir é uma consequência natural daquilo que entendo que eu sou. Se eu estou em Cristo Jesus, logo eu sirvo a Cristo Jesus. Irmãos, ter o DNA de Jesus Cristo é ter a essência dele. E se você não tem a essência, me perdoe, você não é cristão. Porque se Cristo veio para servir a igreja, servir as pessoas, e eu não sirvo, eu não sou seguidor desse Jesus. Servir é uma consequência natural daquilo que eu sou. E eu sou servo, e o servo existe para servir. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 características de um cristão que é forjado, que entende, que compreende esse DNA. Da onde vem isso? Ah, mas servir por servir? Não! A Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, devemos servir a Deus. Depois vou falar sobre Deus, que nós devemos servir na igreja. E por último, nós devemos servir, não para o mundo, mas no mundo. Primeiro aspecto do cristão que tem esse DNA de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 14 diz, antes de ler, quem pertence ao Senhor leva uma vida diferente, e servir a Ele é uma das diferenças. Mas qual seria a característica desse serviço? Apenas em se esforçar muito na obra de Deus. E aqui está o grande segredo no servir. O fato de você vir à igreja é servir, mas não é o suficiente. O termo servir aqui, que vem do termo escravo, né, de Jesus, significa de que a sua mente, aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, você o faz para a glória de Cristo Jesus. Servir talvez seria apenas se esforçar muito na obra de Deus. A Bíblia mostra em Hebreus 9, 13 e 14. Quem pode ler comigo, por favor? Quem pode me ajudar? Eu acho que hoje Deus pediu para os irmãos ler Bíblia, né? Porque desde 6 anos a gente está lendo Bíblia aqui, viu? Convido a você que quiser compartilhar conosco, estar conosco para aprender. Venha ser feliz. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque
touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Ou seja, Deus mesmo muda a nossa vida para nos dar uma motivação, né? Para servir e fazer sentido isso. Eu vou ler de novo o texto em uma outra tradução. Se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a quem, gente? A Deus. Purificará o quê? A nossa? Opa! De atos que nos levam a quê? À morte. De modo que servimos a um Deus. De modo que servimos a um Deus vivo. Jesus mesmo dá o maior exemplo de tal serviço, igreja. O que importa não é exibir a importância, mas amar e ser bênção naquilo que fazemos. Jesus cumpriu com perfeição o que Moisés já havia ensinado ao seu povo muito antes. Está lá em Deuteronômio 10, 12 e 13. Eu vou ler. Olha o que Moisés deixa para nós como exemplo também, como Jesus também. No sentido de servir a Deus. Agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema ao Senhor e o seu Deus, que onde em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que o quê? Que obedeça os seus mandamentos e os seus decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. É isso que Moisés deixa para nós. Um exemplo de servidão, não é? Olha lá. Que onde em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva ao Senhor. Tudo que ele ama, tudo que ele faz, é para a glória de Deus. Amando a Deus, servindo ao Senhor. Né? Ele diz assim, ó, obedeça. Pastor, você está falando de quê mesmo? Servir a Deus. Ter o DNA de Cristo é servir a Deus. E às vezes servir a Deus é doloroso. Vamos trazer uma aplicação prática aqui. Servir a Deus é doloroso, machuca, dói, é difícil. Tempo de pandemia, todo mundo desacreditado em política, em tudo. Mas eu quero vos apresentar nesta noite um governador, um Deus que recebe, um Deus que você deve adorar, glorificar, sobre todas as perspectivas. Servir a Ele sobre todas as coisas. Irmãos, nós devemos fazer isso. Servir a Deus. Olhando hoje para a igreja do século XXI, há uma desinformação bíblica teológica da maioria das igrejas ou da maioria das pessoas de que servir a Deus é deixar de vir ao culto público. Desconcordo. Como também não é só o culto público, mas é outras coisas. Mas servir a Deus é se doar para Deus.
É o seu corpo, a seu corpo, a sua mente, a sua alma. É se dedicar todos os dias para Deus. Paulo nos ensina que tudo que quer comamos, quer bebamos, façamos o quê? Tudo isso para A glória. Irmãos, quando você estiver ensinando o seu filho, o faça servindo Deus e para a glória de Deus. Amém. Quando você estiver no seu trabalho, aquele momento difícil, né, de perseguição, de luta, de desafios diários, dentro da sua colocação do seu trabalho, sirva a Deus, glorificando Ele. Isso é servir a Deus em todos os aspectos da vida. Profissional, espiritual, pessoal, familiar. Pastor, mas por que é importante servir a Deus? Por que é importante isso, pastor Osés? Porque de outro modo perderíamos até o ânimo e a falta de fundamento. As pessoas às vezes não entendem a gente, né? Por que aqueles crentes, aquelas pessoas que se reúnem todos os domingos no mesmo bate-horário? Há anos, essa igreja, por exemplo, vai para 14 anos, o mesmo horário, o mesmo dia. Por que será? O que faz essas pessoas se reunirem? As pessoas pensam nisso. Porque são pessoas que pensam diferente, né, Lu? Umas das outras. Um veio da Paraíba, outro veio de Pernambuco, outro veio de São Paulo, outro veio da Bahia, outro veio de Maranhão, outro veio de Minas, outro veio de São Paulo, o que mais? De todos os lugares possíveis. Pensamentos diversos. Mas a nossa motivação não é quem nós somos como pessoa, mas quem nós somos em Cristo Jesus. O que nos move estar aqui é a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. É para glorificá-lo, é para servi-lo. Aleluia. E não é assim. Quando você vê os irmãos assiduamente nos cultos, não é porque alguém está forçando ele vir. Não, é porque aquele cristão tem o DNA de Cristo e ele serve por agradecimento, para a glória de Deus. Os irmãos percebem isso, irmãos? Ser cristão é ter a mente de Cristo, é perceber o que Cristo faria. Devemos servir também na igreja. Segunda característica de um cristão que contém esse DNA de Cristo. Cristo nos regenerou para servirmos uns aos outros e não a nós mesmos. E o ponto de partida disso é aonde estamos, ou aonde estão os outros cristãos. Deveria estar na igreja, ou ser igreja. O apóstolo Paulo nos oferece um roteiro de como servir a igreja. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz assim. Se alguém puder ler, melhor, né? Vai ficar mais dinâmico. Nós estamos agora na segunda característica do DNA do cristão, que é servir na igreja. 12, 4, 7. Ora, há diversidade de dons, Opa! mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Irmãos, olha que lindo isso aqui, irmãos, essa orientação do apóstolo Paulo. Há diferentes tipos de ministério na igreja. Ou esse ministério que é o serviço, né? Um irmão que pinta a igreja, o irmão que prepara a ceia, o presbítero que faz a visita, o diácono que entrega as cestas, o pastor que prega,
a esposa do pastor que ora, o irmão que congrega, o irmão que limpa a igreja. São serviços da igreja. São diversos ministérios, diversos afazeres, né? Diversos tipos de serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Amém. Há diferentes formas de atuação. Uns falam mais bonito, outros falam mais feio, outros falam igual eu, né? Falando de mim, tá, gente? O outro é mais intelectual, o outro é mais prestativo, o outro é mais hospitaleiro. Então, são diferentes formas de atuação no serviço na igreja. Mas é o mesmo Deus que efetua em todos. Ou seja, nenhum dos serviços executados na igreja é de expressão própria, mas o Espírito Santo de Deus que nos conduz para isso. Né? É a palavra de Deus, é o próprio Cristo em nós. Cada um, porém, é dada a manifestação pelo Espírito, visando o que, gente? O bem comum. Servir na igreja é evidência da nossa salvação. Opa! Vamos lá. Ser igreja, servir a igreja, é evidência da nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 12, 3. Eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz. 1 Coríntios 12, 3. Eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós queremos ter o DNA de um verdadeiro cristão, eu quero fazer uma pergunta: quais são as evidências do seu serviço? E as evidências do seu serviço não é talvez no ato de fazer, mas a ideia e entender que você é o serviço. A quem você está servindo? A essência, a base, o cerne de tudo isso, Cristo. Cristo. Porque para alguém falar assim: olha, eu fiz mais do que o outro, né? E não é por aí. Façamos tudo para a glória de Deus. Servir na igreja é a essência da nossa salvação. Servir na igreja é reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Olha o que diz Lucas 6,46. Porque vocês chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Opa! Irmãos, é a palavra, irmãos. É para mim essa palavra. Para você de casa, para nós que estamos aqui. É o que eu estou falando aqui desde a semana passada. Não dá para dizer que é cristão, falar Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo, não obedece os meus mandamentos. Servir significa ser escravo, servidão, serviço, servidão. Pastor, qual é a característica do servo na Bíblia? Você é cativo, ou seja, agora as suas ações, o seu pensar, o seu falar tem que ser baseado naquilo que Deus nos mostra, que Deus nos revela. O que Cristo falou, o que Cristo viveu, o que Cristo pensou, o que Ele disse, o que Ele fez, o que Ele nos orientou a fazer. É isso. E são evidências de ser igreja. Então, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador é servir a Ele e fazer aquilo que Ele nos mede para fazer. Isso é serviço cristão, com excelência e bíblico.
Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor, não sei, o senhor acha que o fato de as pessoas virem à igreja, eles vão ser salvas. Nós não pregamos isso aqui. Muito pelo contrário. Não há salvação através das suas obras. Não há. Não há. Da onde vem a salvação aqui, igreja? É mérito nosso? É festa, capítulo 2. Para que ninguém se glorie. Então, se nós temos o caráter de Cristo, se nós temos, irmãos, esse DNA de Cristo, nós temos que servir a Deus. E nós temos que servir a igreja. E nós só vamos conseguir servir a igreja sendo igreja. Porque servir a igreja é evidência da salvação. E servir a igreja é reconhecer Jesus Cristo. Servir a igreja mostra a atuação do Espírito Santo na igreja. Então vai trazer uma característica que essa igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, revelado na palavra do Senhor. Então as nossas ações agora, nossos atos, o nosso fazer, o nosso ir, a nossa proclamação, as nossas orações, ela vai ter uma perspectiva de que essa atuação nossa não é de nós mesmos. Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui, rapidinho. Só nós aqui. Os irmãos aqui da igreja e o mundo todo vai ver, né? Nossa pergunta. Se fosse por nós, quem estaria aqui hoje? Eu não estaria. O corpo está pedindo cama, está cansado, está todo muito preocupado. Ninguém estaria, irmãos. Verdade. Quem ora porque quer orar? Ninguém. Ninguém tem forças para orar o suficiente. Mas é o Espírito Santo de Deus. É esse DNA, essa sequência, é esse ser, esta graça que nós temos diante do Senhor Jesus. E através da revelação do Espírito Santo de Deus é que nos fortalece para servir em oração à igreja, para cultuar a igreja, para vir à igreja e cultuar, para ser igreja cultuando, para amar o próximo mesmo sem gostar do próximo. Servir as famílias mesmo sem ter condições de servir. Os irmãos entendem agora que ter o DNA de Cristo é questão de sobrevivência da nossa fé. É questão de continuidade de quem nós somos perante Deus. Se a igreja quer continuar buscando ao Senhor, devemos buscar isso no Espírito Santo de Deus. Teremos que servir a Deus tempo e fora de tempo. Servir na igreja mostra a atuação do Espírito Santo na igreja. Efésios 4, 15 ao 16 diz: seguindo a verdade em amor. Abre comigo esse texto, é muito importante esse. Não que os outros não sejam, mas eu queria dar uma ênfase nele, por favor. Já estamos finalizando. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, faz o que, gente? Cresce e edifica-se a si em amor. Na medida que cada parte realiza a sua função. Aqui. Ao DNA da igreja que serve é aqui. Efésios 4, 15 ao 16. Servir na igreja mostra o valor de cada membro desse corpo de Cristo.
No mundo buscam posições de destaque. Na igreja, a importância, a união e o apoio mútuo, o ânimo e corrigindo uns aos outros. Então, quando a igreja serve, quando nós como cristãos servimos a igreja, a gente mostra o nosso valor. E a gente não está aqui para se aparecer. A, B, C. Não, aqui o pensamento é mútuo. Não é? É pensando uns nos outros, animando e até corrigindo uns aos outros. Primeira Coríntios 12, 25 e 26 diz: não haja divisão no corpo, mas todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Pastor, quem está orientando isso? É o Senhor? Não. É a palavra de Deus. Isso é ser uma igreja que serve. Um cristão que tem a característica do DNA de Cristo serve a igreja como membro desta igreja. Não haja divisão no corpo, mas todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os seus se alegram com ele. Essa é a igreja que serve de verdade. Mas parece que nós queremos só ser cristãos de boca, né? De tema, de falar. O Senhor está convidando você que nos assiste, esta igreja, a ter o caráter de Cristo, a perceber a importância de termos esse DNA que vem de Cristo Jesus. Nós recebemos a recompensa pelo nosso trabalho. O serviço na igreja não é inútil, nem frustrante, mas é importante que o foco seja a glória de Deus. Paulo continua orientando 1 Coríntios 15, 30, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Nada os abale, nem a morte, nem a tristeza. Não é o texto não, que eu estou falando, tá? Eu estava lendo o texto, estou citando aqui. Nem a tristeza, nem a doença, nem o desânimo, nada. Nos afaste e nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil em vão. Quem crê assim, irmão, diga glória a Deus. Porque aqui o pastor prega muito contra as obras, que não tem a salvação pelas obras. Sim, mas a Bíblia tem recompensa para nós. Quem disse que não? Aqui. Colossenses 3, 2, 23. Colossenses 3, 23 ao 24. Todos ou tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que serão os do Senhor, que receberão do Senhor, a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha que legal. Aí, irmãos, é a Bíblia. Isso é ter característica de um cristão verdadeiro. Mateus capítulo 25, 21 ainda continua dizendo: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essas são as promessas de uma igreja que serve. Ou um cristão que serve a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O último aspecto de um cristão que tem o DNA de Cristo: primeiro nós devemos servir a Deus.
Depois devemos servir a igreja. E em terceiro e último, nós devemos servir o mundo, ou no mundo. Mateus 5, 13, 14 e 16. Todo mundo conhece isso, esse texto. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, aleluias. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, aleluias, e glorifique ao Pai de vocês que estás nos céus. O motivo pela qual o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo é para que nós possamos servir ao mundo, no mundo, sermos luz, o sal da terra. Este serviço não deve ser apenas ocasional, momentâneas, pitadinhas de sal, né? Para dar um sabor de vez em quando. Não, mas tem que ser inteiro, íntegro, constante, um sal abundante que conserva. E quando eu falo conservar aqui, é conservar os valores cristãos. O mundo tem que ver em nós esses valores morais, espirituais. O mundo tem que ver em nós características de Cristo. Quando o mundo olhar para a Bíblia e ver o que Jesus fez, e ver a igreja fazendo assim, servindo assim, a glória seja dada a Cristo Jesus através de nós. Sirva a Deus, sirva na igreja e sirva no mundo como a luz e o sal da terra. Eu finalizo esse sermão dizendo e lendo umas mensagens do nosso irmão pastor Martin Lloyd-Jones, que diz, Lloyd-Jones: não há valor nem propósito em ler a doutrina e entender o ensino, se não fazemos nada a respeito. O que quer dizer isso, pastor? Que aquilo que nós estamos trabalhando aqui hoje, temos que praticar a semana inteira, as nossas vidas. Aquilo que você está aprendendo como doutrina aqui nesta igreja tem que ser aplicada, né? Ele continua dizendo assim: temos que transmiti-lo para a prática. Há sempre um elemento de aventura na fé, diz Martin Lloyd-Jones. A fé é inteiramente diferente do ascendimento e da crença meramente intelectuais. Fé é pôr o que cremos em prática e ação. Esse é o resumo de ter o DNA de Cristo. Servir a igreja, servir o mundo e servir a Deus, praticando, indo, fazendo e glorificando Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé neste instante? Quero fazer uma oração com vocês, aqui estão aqui presencialmente, vocês que estão em casa. Mas antes dessa oração, você que está aqui e trouxe a sua oferta, a sua contribuição, entregue rapidamente ao Senhor aqui, tá bom? Você aqui do templo presencialmente, entregue as suas ofertas, as suas contribuições. Você aí de casa já sabe como contribuir. As nossas redes sociais têm de como você pode nos ajudar em nossa construção, na sua oferta, por gratidão e conforme a sua proporcionalidade, tá bom? Nós somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos aqui um pouco sofrendo, estamos num lugar menor, né? Ó, todo mundo suado por causa do calor, mas em breve nós estaremos num lugar mais arejoso, né? Bem,
mais humano, melhor para todo mundo, né? Tá bom? Mas eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão que tem ofertado, dizimado. Estamos rompendo em fé. Vamos orar? Por aqueles que estão ofertando, quero aproveitar e orar por aqueles que têm nos ajudado também pela internet, não é? Por alguns irmãos que têm nos ajudado, o irmão Eduardo, que tem nos ajudado, a irmã Ana também, e outros irmãos que também têm nos ajudado, fora os irmãos da igreja que eu falo, né? Tá bom? Pai, nós te glorificamos, te agradecemos por esse dia, Senhor. A priori, nós somos a oferta viva desta noite. Oh, Jesus, obrigado também por ter nos dado condições físicas, financeiras para ofertar, Senhor, com as nossas posses, conforme a nossa proporcionalidade, Senhor. Mas mais do que isso, ofertamos, dizimamos, abençoamos esta obra por gratidão, por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor. Não tem faltado nenhum de nossos lares. Pai, muito pelo contrário, Você tem nos abençoado tanto ao ponto de que nós temos para nós mesmos e ainda temos para dividir e ajudar ao próximo. É uma igreja que abençoa muitas famílias o tempo inteiro. Obrigado, Senhor, porque as nossas finanças é pela fé. Tudo aquilo que nós temos hoje foi o Senhor que nos deu. Que a Tua palavra nos traga consciência de que forma temos que dar as nossas ofertas voluntárias, os nossos dízimos, as nossas contribuições. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus. Vamos, antes de dar a bênção apostólica, né? Amanhã vai ser o aniversário do Zé, né? Pastor Zé, ó. 39 anos, ó. Eita, tá inteiro, hein, Zé? Novo. Né? Vem cá, Zé, vamos fazer oração então, porque amanhã é feriado, né? Sei que você já vai estar no churras amanhã e tal. Mas. É meu aniversário, filho. Vamos fazer uma oração mesmo, obrigado, viu? Quem me lembrou, a Ju me lembrou. Não é? Mas amanhã você sabe, né? Amanhã é daquele jeito, todo mundo vai dar aquela mensagenzinha particular e tal. Né? No grupo da igreja, como a gente sempre gosta de fazer, porque a gente ama o Senhor, viu? Que Deus possa vos dar muitos e muitos anos de vida. Um pouquinho mais de 39. Não, o negão está conservado, pessoal. Né? Meu amigo, eu posso falar porque é meu amigo, né? É a nossa. É formal. Tá bem preparado, o negão tá preparado, o negão tá tudo certo. Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar para o nosso pastor em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós oramos agora pela vida do pastor Zé, Senhor. O teu servo que muito tem nos ensinado, pelas suas doutrinas, pelos seus ensinamentos, pela sua servidão como pastor desta igreja, Senhor. Ó Deus, Tu conheces as necessidades, os desafios e aquilo que ele necessita, Senhor. Pai, o que nós te pedimos é que se cumpra a Tua vontade na vida do Teu servo, Senhor. Cubra ele de bênção, de graça, de paz, ele, a esposa, os filhos e todos os seus familiares, sua família, Senhor. Que o Senhor possa dar muitos e muitos anos de vida, de saúde para ele, para que nós possamos estar juntos, promovendo o reino de Cristo Jesus. Por isso, nós o abençoamos como igreja, em Teu nome, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então já vou dar aqui os parabéns. Amém, negão. Deus abençoe, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Saúde pra você, viu? Amém, tamo junto, pastor. Né? Olha, quando nós se abraçamos assim, faz dando um negócio pra frente. É de lado. Eu tenho respeito. Irmãos, vamos. Deus abençoe, pastor Zé, pela sua vida, em nome de Jesus, viu? Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos é o respeito, o carinho. A igreja ama o Senhor, nós temos esse carinho, né? Eu, particularmente como pastor presidente, eu sou muito grato pela sua vida aqui na igreja e a sua contribuição com a sua família, viu? Deus os abençoe grandemente. E amanhã é dia de sol, né? Amanhã é dia, né? Em nome de Jesus, né? Está se convidando para cá.
Vamos dar graça à bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, semana de bênção, excelente feriado, juízo. Deus abençoe você que está de casa. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Nós vamos continuar no nosso propósito de 30 dias mais perto de Jesus, no 27º dia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos.